Boa noite, bom dia, boa tarde, como vocês estão? Vamos lá, mais uma live começando essa semana, nossa live semanal. Que legal, gente. Contei pra vocês que eu tô fazendo 2 lives esse mês de agosto. Não tem comemoração nenhuma não, é só live mesmo pra colocar mais informação aqui pra vocês. Tá? Para vocês receberem mais informações, para conseguir responder todas as dúvidas que chegam. Vocês sabem que vocês podem estar sempre mandando as dúvidas pelos meus stories, eu abro caixinha toda semana. E vamos entrando, sejam bem-vindas. Vamos conversando um pouco enquanto o resto das mulheres poderosas não entram. Já tô com o meu chazinho pronto aqui. Está bom, tá um pouco quente. Me contem, mulheres, de onde vocês estão? Oi, Clary, boa noite. Onde vocês estão? Quantas semanas vocês estão de gravidez? Vocês sabem que eu baseio a minha gravidez pelas semanas que vocês falam, né? Tem mães aqui que a gente tá na mesma época. Aí eu já sei, a mãe fala, tá contando os dias, os segundos, os minutos. E eu falo, eu tô igualzinha também. Terceira gravidez a gente nem conta mais, gente. Conta primeiro, segundo, terceiro trimestre. A Natália, Guarulhos, São Paulo. Quantas semanas, Natália, você tá grávida? Fernanda, 31 semanas. Opa, acho que eu tô disso também. 32 agora, eu acho. 37 mais 3. Olha isso, reta final, mulher. E aí? Como é que tá a semana? Monte Verde, Paulista, São Paulo. Oi, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, 32 semanas, segunda gestação, que legal. 35, muitas mães aqui no final da gestação já, né? Já no terceiro trimestre. 38 semanas, 31 semanas, tem um monte de chará de semanas aqui. Todo mundo aqui no comecinho do terceiro trimestre, praticamente, né? Se a gente pode falar assim. É quando a gente tá, poxa, será que estou preparada para o parto? Lembrando que o tema de hoje da live, para quem está entrando aqui agora, tá? O tema de hoje é sobre analgesia de parto, tá? Eu vou contar para vocês o que é, como é que funciona, se é bom, se é ruim. Todo mundo quer saber se é bom ou ruim, né? Esse foi o assunto mais comentado da semana, por isso que eu trouxe esse assunto aqui para vocês, tá bom? Em vez de responder no stories, às vezes os assuntos que são mais complexos, que eu não consigo responder em 3 linhas, né, para não ficar colocando muito stories ali sobre o mesmo assunto, eu trago para as lives, tá bom? Aí eu tiro todas as dúvidas de vocês aqui na live, né? Lembrando que eu tô fazendo 2 lives semanal, gente, então a live de hoje ele tem esse tema específico, tá? Analgesia de parto, então eu só vou falar sobre isso, vou tentar só falar sobre isso, ok? E aí depois vocês me mandam as suas perguntas e eu tento responder. Eu falo tento porque eu não sou uma anestesista, né, gente? Eu sou uma doula. Falando nisso, pra quem não me conhece ainda, pra quem começou a me seguir agora, eu sou a Bárbara, muito prazer. Eu sou doula, mentora de parto, mentora de casais, mentora de outras doulas, tá? E também educadora certificada no método hipnoparto, do método OMP, do posicionamento materno ideal. Então tudo que eu trago aqui para vocês, né, é uma junção. Hoje em dia eu tenho o meu próprio método nas minhas mentorias, né, onde eu ajudo mulheres a conquistarem o parto normal, sem sofrimento, com segurança, né, se sentirem prontas, confiantes e preparadas. Mas tudo isso veio de muito estudo, né, de muita experiência, e aí agora eu consigo trazer para vocês isso. Ok, vamos lá. 30 semanas, eu tô vendo aqui as semanas 34 e 2 dias. Olha, gente, pessoal da Bahia, Miriam, Laro de Freitas, 35 semanas, que legal. 15 semanas, Su, isso aí. Eu adoro adoro todas vocês, né? Mas eu gosto muito quando eu vejo mães no começo da gestação mesmo, já, né, se preparando. Tem algumas mães que já estão aqui comigo faz tempo, tá? Isso é super legal. Então vamos lá, acho que já entrou bastante gente aqui. Não sei se todo mundo que falou que entrou. Se vocês já conhecem... Eu tô achando um lugar aqui para colocar o meu copo. Se vocês já conhecem
Desculpa. Se vocês conhecem alguma mãe, alguma grávida, alguma amiga, amiga de trabalho, prima, colega, vizinha, que tá se preparando para o parto, já manda esse link para ela, tá? Pra ela já começar a me seguir aqui, porque toda semana eu trago conteúdo novinho em folha e respondo todas as suas dúvidas sobre gravidez e parto e pós-parto. Combinado? Olha só, que nem eu falei no comecinho da live, essa live tem um tema específico que é analgesia de parto. E para eu conseguir entregar esse conteúdo da melhor forma para vocês e não ficar me atrapalhando nos comentários, porque, gente, eu me atrapalho tanto, eu quero responder todo mundo e depois eu acabo não seguindo, né, em linha reta no assunto. E para isso acontecer, eu vou precisar desligar os comentários, tá? Só enquanto eu estiver falando sobre a analgesia de parto, sobre a parte que eu quero passar a informação para vocês. E depois eu abro, obviamente, porque eu quero conversar com vocês, eu quero que vocês me mandem as suas dúvidas, tá bom? Nayane, vai ficar gravada a live sim, combinado? Eu vou deixar gravada no meu perfil, tá? E aí vocês me mandem as dúvidas, sempre aparece dúvida, eu sempre tento de qualquer, né, de todas as formas. Olha aqui olhando os comentários aqui e eu vou me perdendo no que eu falo. Vocês estão entendendo o que acontece? Tá? E amanhã, lembrando que amanhã também tem live, tá, gente? Amanhã tem live só de pergunta e resposta. Tema livre. Vocês que mandam na minha live. Combinado? É isso? Vamos lá. Então, eu vou fechar aqui os comentários. Eu tenho que lembrar como é que faz, né, gente? Toda live é a mesma coisa. Eu tô tipo assim, como é que faz mesmo? Como é que faz mesmo? Cadê? Não é convidado. Nossa, gente, eu esqueci de novo onde é que eu desligo os comentários. Ai, Jesus amado. Será? Aqui, ó, consegui. Então, vamos lá. A analgesia de parto, né? Como eu falei, eu sou doula, né? Não sou uma anestesista. Um dia eu trago uma anestesista para conversar aqui com vocês sobre esse tema, mas eu quero passar só a informação que foi, né? Recebi muitas perguntas, gente. Nossa, muita, né? E eu sempre falo, eu não dou, nunca, né? Dou nenhum conselho médico, porque eu não sou médica, né? Não sou treinada na área de saúde. Então eu evito isso ao máximo. O que eu trago para vocês é informação quentíssima, evidência, experiência, observações, ok? E aí eu consigo conversar com vocês sobre diversos assuntos, né? E não manter vocês no escuro, né? Sobre as dúvidas que você tem. Então vamos lá, a analgesia de parto. Vocês já sabem o que é a analgesia de parto, né? A analgesia de parto e também tem a anestesia de parto. Em outras lives eu falei para vocês sobre métodos farmacológicos de alívio, não farmacológicos de alívio à dor, tá? Quem não assistiu, volta lá, procura essa live, combinado? Que tá aqui no meu feed. E hoje eu vou falar sobre métodos farmacológicos de alívio à dor. Literalmente a analgesia de parto, aquela que tem que ser aplicada por um profissional, por um anestesista, ok? Então, assim, tem analgesia de parto e tem anestesia de parto, tá? A maior diferença entre elas é que a analgesia, ela vai te dar o alívio à dor, vai aliviar as sensações da dor. O que é dor de parto? A gente tá falando aqui de dor de contração, tá? As contrações. E a anestesia, a dor, ela não só vai aliviar a dor, mas ela também vai tirar os seus movimentos. Aí tem muitas mães que estão em outros lugares do mundo, tá? Essa informação ela vai ser um pouco diferente dependendo de que parte do mundo você tá. Se você está no Brasil, né, ainda mais no sistema particular, né, depende. Quem vai escolher isso é o anestesista, né? O se dá para fazer, se não dá, né? Tudo que é intervenção do parto, gente, uso de medicação, uso disso e uso daquilo, sai um pouco do nosso controle. A gente pode ter preferência, mas agora, dose que vai aplicar, como vai aplicar, se vai aplicar, fica muito a critério médico, né, do especialista, ok? No Brasil, as mães que estão no Brasil, elas me perguntam tudo, existe a possibilidade de tomar analgesia, né? E existem duas formas dela, as mais usadas, né, no trabalho de parto,
que é a analgesia peridural e a hack, né? Então, a peridural, ela costuma ser a mais comum no trabalho de parto, dependendo de quem tá ali da equipe, qual que é a experiência do médico da equipe, né? Se ele tem experiência em peridural ou se ele tem experiência na hack, né? E no Brasil eles dão a combinada. Para as mamães que estão fora do Brasil, normalmente a peridural é a padrão. Dificilmente fazem uma combinada, dificilmente vão fazer combinada, tá? E não tem a opção fora do Brasil. Eu digo assim, mães que eu atendo na Austrália, Nova Zelândia, os partos que eu acompanhei fora do Brasil também, Estados Unidos, né, em muitos países você tomou analgesia, por mais que você ainda consiga sentir a sua perna, tá? Eles não vão deixar você ficar levantando, passeando pelo quarto. No Brasil, eu sei que depende da equipe, depende do hospital, essa vai ser uma possibilidade, mas isso é muito específico, né? Nem todos os hospitais, infelizmente, oferecem analgesia de parto, tá? Principalmente a peridural. Vai ter ali a hack para cirurgia, para cesárea, se precisar, mas agora a peridural muitos não vão oferecer. E aí tem essa coisa se você vai conseguir andar depois, dependendo das doses que eles vão te dar, ou não, tá? Isso é muito a critério do que precisa ser feito naquele momento e qual que é a sua intenção. Claro que eles conseguem colocar dosagem menor de analgesia, né? E aí você consegue sentir os movimentos, mas se você tiver que ficar na cama, né? E aí vai ter outros procedimentos que ser feito. Você vai ter que ser monitorada o tempo inteiro para ver como que o bebê vai estar respondendo a essa analgesia. Você vai ter que, se você ficar na cama e você não conseguir levantar, você vai fazer xixi como? Você não vai nem sentir que você precisa fazer xixi, né? Isso como é que fala? Você vai eles vão ter que colocar uma sonda em você, um catéter, né? Na sua bexiga para conseguir tirar a urina, tá bom? Porque a bexiga cheia também, ela atrapalha muito demais a progressão do trabalho de parto. Então tem várias coisas relacionadas à analgesia, que muitas vezes eu falo que não é explicado para a mulher. A mulher fala assim: eu não quero sentir dor, eu só vou tomar analgesia e eu não tô nem aí. Eu não quero sentir dor. Mas não sabe que tem outros processos associados, né, protocolos até para segurança da mãe, segurança do bebê associado, né, que nem eu falei. Um deles é que muitas mães acham que vão tomar analgesia e vão poder continuar fazendo os movimentos dela. E muitas não vão poder fazer esses movimentos, tá? Elas vão ter que ficar na cama sendo monitorada. Existem protocolos que a gente que tem muita noção de biomecânica para parto, tá? A gente sabe usar nas mães. Né? O que é biomecânica para parto? Essa parte de movimento que eu falo, de pelve, né? E muita gente associa a analgesia a algo muito ruim porque a mãe fica na cama, mas tem maneiras de ajudar, tá? A pelve, para quem nunca viu eu mexendo na pelve aqui, gente, eu sempre mostro para vocês, né? Que uma das piores posições para estar parindo, tá? A não ser que seja que você escolheu para a tua vida, tá? Mas normalmente uma das menos favoráveis é você ficar deitada na cama, você colocando todo o peso do corpo aqui, ó, no seu sacro, tá? Para quem não viu eu mexendo na pelve ainda, ó, o seu sacro ele é móvel. Ele precisa se mover durante o trabalho de parto para acomodar a cabeça do bebê, o corpo do bebê. Para o bebê conseguir girar, para o bebê conseguir... Nessa fase aqui é para o bebê passar pela pelve, ó. O bebê ele entra num ângulo super grande aqui, na pelve, e ele tem que sair por um ângulo estreito, aqui, ó. Tem osso segurando o bebê, né? Então, se esse sacro não se mover, vai prejudicar o expulsivo, tá bom? Então, aí voltando para hack, depois se vocês tiverem perguntas sobre a aplicação, vocês me falam, tá? Sobre a peridural e a hack. A diferença gente, literalmente parte técnica, tá? Cada uma ela é aplicada, parece ser a mesma coisa, mas não é, né? Na peridural, que chamam, né? A intenção ali, já viram vídeos? A mulher fica parada assim, ó, não pode praticamente respirar. Se tiver vindo uma contração, a mãe tem que falar: olha, médico, contração, porque ela não pode se mover, porque o anestesista precisa de muita precisão nesse movimento. Ela não pode se mexer, não pode, né, ficar, porque isso pode fazer ele colocar ali a agulha ou o catéter em algum lugar, né? Então, a peridural que eu estava falando, né, um catéter ele é inserido,
tá? Nas suas costas ali e na cavidade peridural da sua medula, da sua espinha. E aí um catéter ele vai ser inserido e depois eles conseguem aplicar ou ficar reaplicando a analgesia por quanto tempo você precisar, tá bom? Em alguns países do mundo, a mulher fica ali com um pump, literalmente com um pumpzinho ligado ao catéter, e assim que vai passando a primeira analgesia, ela consegue apertar e vir de novo, tá? Eu tenho os meus comentários que eu vou fazer depois sobre isso, tá bom? Me aguarde, tá? Onde ela pode ir recebendo. Já na hack, que chamam, né? Também ele é aplicado na medula da mulher, só que é uma agulha muito fininha, uma agulha longa, bem fininha, tá? E ele é aplicado bem fundo ali, tá? Então você vê que a aplicação que é diferente. O que vão colocar lá dentro, gente, tudo a critério do médico. A gente não... A não ser que você seja uma anestesista, você pode, né, dar uma sugestão, né? Tem no bebê ali, mas fica muito a critério do que é preciso fazer naquele momento, naquela situação, tá bom? Então, é mais ou menos isso o que é feito, né? A diferença maior também, porque eu falei que a peridural, em alguns países, até no Brasil, na assistência, normalmente no particular, eles fazem a opção de você conseguir ainda se mover, né? Porque a peridural, ela tem como é que chama? Eles chamam de analgesia em faixa. Você consegue paralisar faixas do seu corpo. Por isso que a mulher ainda consegue, né, perder a sensibilidade da dor na área pélvica, né, na área do baixo ventre, do útero e ali na área pélvica e continuar mexendo as pernas, tá? Já a anestesia, ela vai colocar lá e vai paralisar tudo. Por isso que é feita em cirurgias, tá? Que precisa estar paralisado mesmo, ter certeza que a mãe não está sentindo absolutamente nada, né? Tem os prós e os contras, né? Coisa boa e coisa ruim, como qualquer outra intervenção. Ela é uma intervenção do parto, né, uma intervenção, e assim, ela tem, eu posso dizer, eu não sou, muita gente fala, nossa, você é contra as intervenções, você é contra a analgesia. Não necessariamente, tá? Eu acho que assim, muitas vezes não é falado para a mulher, não é passado para a mulher todas as informações que ela precisa para ela tomar uma decisão consciente sobre o que ela está escolhendo para ela. Tem mulher que acha que ela vai tomar, não vai sentir dor e vai parir, e isso vai ser tudo bem. E eu queria muito que fosse assim. Nossa, até eu tomaria. Eu tive 2 filhos de parto normal, e se fosse assim eu tomaria também. Todos os meus partos. Só coloca analgesia e pronto, vai, acabou. Infelizmente não é assim. Por quê? Porque a analgesia, eu vou falar peridural, né? Eu falei peridural porque costuma ser a mais comum em alguns lugares, tá? Mas vai depender. Ela, que nem eu falei, tem a parte boa e a parte ruim. A parte ruim é que não explicam pra mulher que o trabalho de parto ele pode se prolongar por causa da analgesia, e foi uma das maiores perguntas que chegou também. Bárbara, você falou uma vez numa live que a analgesia atrapalha o trabalho de parto, né? E não é que a droga é feita para atrapalhar. A parte boa é assim, eu já vi funcionar muito bem em mães que talvez não se prepararam muito para o parto, não sabiam que esperar o trabalho de parto, não sabem que existem métodos, né, não farmacológicos de alívio à dor, respiração, não tem um suporte bom ali do lado que está ajudando a mãe a respirar, a relaxar, né? A mãe está colocando muita pressão aonde? Aqui, ó, a mãe que está gritando muito no trabalho de parto, tá? Ela está colocando o quê? Muita tensão aqui, ó, gritando. Tá? Essa tensão, gente, ela paralisa tudo. Ela vai lá para baixo, ela paralisa seu assoalho pélvico praticamente. Tensão aqui, tensão no assoalho pélvico. E o assoalho pélvico, gente, a tua pelva, o assoalho pélvico, ele composta de, né, ligamentos, músculo, um monte de coisa. Tem assim, o seu assoalho pélvico tem um trabalho fenomenal, né, na tua vida como mulher, mas no seu trabalho de parto principalmente. E essa tensão ali não vai ser boa pro bebê. Né, para o bebê conseguir completar os movimentos que precisa completar e aquela coisa toda. Então eu já vi mães que num estado muito, a gente chama do ciclo da tensão, medo e a dor. Tensão que gera medo, que gera dor, que gera mais tensão, que gera mais medo, que gera mais dor. Se a mãe está num ciclo desse e ela não tem um suporte, uma assistência,
um companheiro treinado, uma companheira, um acompanhante treinado para conseguir tirar ela, tá, dessa zona de estresse, pode ser, né, que o quê? Que a analgesia do parto, analgesia de parto, né, ser aplicada ali a parte medicamentosa, né, da analgesia, pode ser que seja uma coisa boa para ela, tá? Para tirar ela desse estresse. Tem mães que conseguem dormir durante né, depois que tomam a analgesia, conseguem descansar porque não estão mais sentindo as contrações. E às vezes é isso o que a mãe precisa para o trabalho de parto fluir. Entendeu? Isso é uma coisa. Então eu já vi funcionar muito bem desse jeito. Porque a mãe estressada, a mãe gritando, a mãe ali, naquele ciclo ali de tensão que ela acha que realmente ela nunca vai sair daquilo, que aquilo nunca vai acabar, né, aquele estresse todo, ele gera uma resposta muito negativa no corpo. Né? O seu trabalho de parto ele pode literalmente parar. Por quê? Porque você não está segura. O que está acontecendo? Eu tô no meio de uma guerra aqui, você não vai conseguir parir. Ou o corpo ele vai lá e faz um parto bem rápido para eliminar o bebê logo e pega no braço e sai correndo, que você está numa guerra. Seu corpo entende que você está no meio da explosão ali. Né? E se você não está, é isso, né? E então o corpo ele manda, o cérebro, né, na verdade, ele manda toda a energia num momento de estresse para o seu sistema de defesa. E qual que é o sistema de defesa? É a fuga ou a luta, né? Ele vai mandar para você, o seu cérebro vai acordar, você vai ficar ali, ó, vontade de sair correndo, né? E o útero, o seu sistema, né, reprodutivo, o seu útero ali, ele não faz parte do seu sistema de defesa. Então até a oxigenação vai parar. Entendeu? Faz sentido do que eu tô falando? Aqui eu tô falando da parte boa de alguém precisar realmente tomar uma peridural porque tá num estresse muito grande, tá? E isso vai atrapalhar o parto. Então a analgesia, ela pode realmente ajudar nesse momento, tá bom? Porque o parto, a fisiologia ali ia ser atrapalhada de qualquer jeito. Agora, quando que não, né? Eu tava até procurando, gente, sabia? Eu tava procurando como é que fala? Evidências em português para conseguir mandar para vocês, porque muita coisa que eu leio, tá tudo em outra língua. Né? E eu falei, vou procurar alguma coisa, alguma página que fale sobre esse assunto que eu vou falar agora para vocês. Em português, que aí eu já mando a mãe dar uma lida. E eu não consegui achar, você sabia? Mas eu vou contar alguma coisa agora para vocês sobre evidências, né, de quando não tomar a analgesia. O primeiro dela, né, a analgesia de parto, ela não pode ser aplicada muito cedo, segundo evidências. E segundo observações também, que a gente sabe disso. Né? Muito cedo quanto? Antes dos 4 centímetros de dilatação. Porque ela está associada, tá? Ela em si, ela já aumenta as chances de ter que usar algum tipo de instrumentação para o parto, né? Fazer um parto instrumental. Ela aumenta as chances. Por quê? Porque ela para o movimento da mãe, né? Ela, aqui, dentro da nossa pelve, a gente tem sensores, praticamente. Então, a hora que o bebezinho tá passando e a gente tá recebendo a contração, tá? A contração tão vindo, a contração fisiológica, ela vem de acordo com o que você precisa para fazer o bebê nascer. O que o seu corpo precisa. Não é a gente que escolhe. Contração, vem devagar agora, vem mais rápido, vem devagar. Né? Então tem, literalmente, gente, sensores aqui na tua pelve. Né? Mandando mensagem pro cérebro para falar assim, olha, libera mais beta-endorfina, né? O hormônio do prazer. Porque a gente também recebe hormônios do prazer na hora do parto. Tá? Libera mais isso, libera mais aquilo, e faz isso, faz aquilo. Então existe toda aquela conexão num parto fisiológico. Tá? Não é só contração, não é só dor, gente. Tem milhares de maneiras da gente se preparar, tá? E aprender a lidar com a dor, aprender a lidar com o medo. Inclusive eu vou fazer esse mês ainda, gente, vai na minha bio, tá? Para quem não foi ainda, já se inscreve para a imersão sobre parto, tá? Eu vou falar uma imersão parto sem medo, onde eu vou mostrar para vocês técnicas para lidar com a dor, para lidar com o medo do parto, medo da dor, tá? Vai ser uma imersão bem completa mesmo, tá? Vai ser maior do que essas lives que eu dou aqui, bem específica, combinado? Tá? Mas voltando aqui, então tem tudo sensores aqui no seu corpo, falando, olha, né, mãe, manda a contração, corpo, manda a contração mais forte, que o bebê agora precisa passar por uma área bem estreitinha, a contração tem que ser bem puxada mesmo. Isso está acontecendo. Quando a gente recebe a analgesia do parto,
Por mais que falem que tem a parte boa, que nem eu falei que pode ajudar a relaxar o assoalho pélvico, né? Porque relaxa tudo que estava tenso. Essa conexão, ela é perdida, tá? O corpo já fica assim, poxa, o bebê, eu senti a cabeça do bebê ali. Tava acontecendo alguma coisa. O que tá acontecendo agora? Cadê esse bebê? Né? Tá ali ainda acontecendo, mas os sensores é como se eles estivessem amortecidos. Então, o que é muito comum acontecer depois de tomar analgesia do parto? As contrações se espaçarem ou sumir. Relaxa tudo, né? Relaxa tudo. A ocitocina, ela é liberada pelo cérebro e tem sensores aqui no seu útero, né? Para receber essa ocitocina natural que vai fazer as contrações acontecerem. E aí você anestesiou. É muito comum, gente, muito comum, tá? Não achem que eu falo pra vocês antes, porque quem tá pensando em tomar analgesia já sabe disso antes, tá? E é muito comum o trabalho de parto, ou as contrações se espaçam, até às vezes elas param por um tempo, né? E se isso acontecer, é muito comum que eles vão entrar com o quê? Com analgesia, com a ocitocina sintética, não é verdade? Para trazer essas contrações de volta. Então a analgesia, ela pode ser sim uma porta de entrada para mais intervenções. Ela tem a parte boa, mas ela com certeza é uma porta de entrada para mais intervenções no parto. E isso não explicam para a mulher, né? Então por isso que eu tô aqui explicando para vocês, tá bom? Parte boa, mas tem essa parte ruim também. Né, a parte dessa desconexão toda que acontece, que o corpo já fica ali e vai precisar colocar mais intervenção no processo. Né? Se você ainda consegue se mover com analgesia, ótimo, porque você ainda está dando mobilidade para o seu corpo, você ainda está dando, né, tudo que o seu corpo precisa para o trabalho de parto acontecer. Agora, se você toma analgesia e fica deitadona na cama ali, né, tem que ter alguém do seu lado para o quê? Para te ajudar. Você pode virar de lado. De um lado pro outro, usar a bola, já viu aquela bola, chama de bola feijão, vocês já viram, tem bastante vídeo no meu feed, bola, travesseiro, tá? Pra ajudar a mãe, tá? A criar espaço no corpo da mãe, pra ela não ficar ali paradona, porque aquilo também, como que nem eu falei, aumenta a chance de usar parte instrumental, de ter parte instrumental. O que é? Forceps, kiwi, né? Ou o bebê, ele não... Ai, tá, dilatamos, que legal! Chegamos nos 10 centímetros de dilatação, todo mundo fica feliz, mas o bebê não desce. No bebê não desceu, porque não tem contração efetiva, né? Às vezes colocam a ocitocina, mas ela não é uma ocitocina natural. Você pode colocar o tanto que for, o corpo tem que ter esse receptor para receber aquilo, tá? E às vezes precisa ser necessário algum tipo de intervenção, ou outra intervenção em cima dessa intervenção. Tá bom? E então, eu falei ontem, não sei se eu terminei de falar, sobre a parte dos 4 centímetros. Antes de 4 centímetros de dilatação, não dão analgesia do parto, tá? Porque, que nem eu falei, aumenta o risco de parto instrumental, aumenta o risco da mãe terminar em cesárea de emergência. Né? Isso são dados que existem evidências sobre isso, e eu não achei nada em português para passar para vocês. Eu queria passar um site para colocar, fazer vocês olharem lá direitinho, e eu não achei, gente. Eu falei, nossa, por isso que não devem falar muito sobre isso, né? Porque vem tudo de fora, a gente tem que ir lá e traduzir tudo, tá bom? Deixa eu ver mais. Né? Quando não usar, gente, ela tem prós e contras. Bom, tem alguns riscos, né? Tem mães que não podem tomar, tem mães que são alérgicas a opioides, porque tem opioide ali dentro, né? É uma combinação de analgésico com opioide, tá? Normalmente, quem faz essa combinação é o alquimista do anestesista, tá? A gente não escolhe o que vai lá dentro, mas tem mães que têm alergia a esse opioide. O que pode acontecer muito, e eu já vi, infelizmente, isso acontecer, é a mãe receber a analgesia e nos primeiros, 3 minutos, a pressão dela fazer assim, ó, descer muito, por isso que ela tem que ser monitorada o tempo inteiro, né? Porque desceu a pressão da mãe, infelizmente desceu a pressão do bebê também, na hora, foi conjunto. E os batimentos cardíacos do bebê ficaram super baixos, né? E infelizmente a mãe teve que ir para uma cesárea de emergência, porque foi uma situação de risco. Ninguém estava esperando aquilo, não acontece toda hora, mas pode acontecer. Às vezes só a pressão abaixa mesmo, eles sabem muito bem como manusear isso, né? Como lidar com isso, né? Essa intercorrência na hora da analgesia, e depois volta ao normal, tá? Mas nesse caso eu já vi alguns até, a pressão abaixou muito, os batimentos abaixaram muito, e infelizmente ter que ir para uma cesárea.
Então isso é uma coisa para pensar também. Eu vejo que não falam isso pra mãe. Né, só falam, ainda mais falam no Brasil, né, as mães que têm ali o acesso, que ficam ali apertando a analgesia, todo mundo fala, nossa, que sorte, você teve analgesia, só ficou ali apertando. Falou, mas pode ser que aconteça alguma coisa também, tá bom? Mas, que nem eu falei, tem a parte boa também. Então, só quem consegue tomar essa decisão é você. Você vai conseguir tomar essa decisão com informação, tá? Sabendo o que escolher, o que não escolher, tomando uma decisão vindo de um lugar dentro de você que é um lugar seguro, é um lugar que você tem todas as informações, não é um lugar do medo. Porque se você está escolhendo por causa do medo, será que vai ser a melhor opção para você? Não é verdade? Então é só com informação que a gente consegue tomar decisões melhores para nós mães, né, pra gente e pro nosso bebê. Combinado? Eu vou abrir aqui os comentários para vocês me perguntarem o que vocês quiserem perguntar. Lá vai eu procurar, né, onde abre os comentários aqui. E aí vocês me mandam as suas dúvidas. Não sei se algumas mães aqui que já me falaram que elas já tinham tomado a analgesia e gostaram. Conheço mães que tiveram experiência super positiva, tá? Eu sempre falo, se você se preparar para o parto, investir de verdade na sua preparação, aprender técnicas de respiração, sabe? Aprender a lidar com o medo, aprender a lidar com as contrações, gente, porque a parte mais desconfortável são as contrações, né? Isso precisa ser falado. Só que existem maneiras de lidar com isso, assim, mais de 10 maneiras diferentes de lidar com isso. Então é possível sim você ter uma experiência boa do parto. Eu sempre falo, gente, eu mostro pra vocês que é possível, tá? Você não precisa ficar ali achando. Tenho mães que falam assim, eu vou parir no hospital, e esse hospital não tem, eles não oferecem analgesia de parto normal, né? Só analgesia de cesárea. E eu tô morrendo de medo, porque, né, poxa, eu não vou ter analgesia. E tem, às vezes a gente recebe, né, como é que fala? A gente recebe o pitaco chega no hospital e já pede analgesia. Mas não, se você não está dilatado o suficiente, não é bom não, tá? E também a parte que faltou aqui, ela também não pode ser aplicada no final do parto. Se você já está 8 centímetros, 9 centímetros dilatada, provavelmente não vão aplicar. Eu já escutei histórias de médicos que aplicaram e assim, o parto que estava indo assim, ó, linha reta, estava indo lá, chegando na porta do gol, chuta pro gol que o seu bebê vai nascer agora. Resolveram dar analgesia pra mãe bem no finalzinho e ficou ali, mas demorou mais horas e horas e horas para esse parto acontecer, tá? Mas alguns anestesistas não dão. Se chegou nos 8 centímetros, ele fala, mãe, tenta ir natural pra evitar a fadiga, literalmente, tá bom? Vocês podem perguntar, eu abri aqui pra vocês perguntarem, gente, fique à vontade pra perguntar, tá? Deixa eu ver aqui. Se vocês tiverem questões sobre a analgesia do parto, ele é um tema bem técnico, né? Mas eu gosto de falar para vocês porque surgiu muitas dúvidas sobre isso. Primeira gestação, estou com 30 semanas. Como vou saber se eu tenho alergia a essas anestesias? Como me preparar para o parto? Então, normalmente, tá? Isso é feito no pré-natal, né? Às vezes na hora do parto você vai assinar um termo de responsabilidade. Né, você tem que falar se você tem algum tipo de alergia a remédio, né? Eu não posso tomar, sei lá, Doril, né? Não tem nada a ver, não tem opioide ali. Mas, às vezes, uma alergia, se você já tem uma alergia a alguma coisa, já é um sinal que, poxa, vamos ter que investigar para ver se ela pode tomar. Normalmente elas são muito seguras, tá? Tem pesquisa sobre isso tudo, elas são dadas e mulheres tomam todos os dias, eles usam todos os dias para todos os tipos de cirurgia, né? Foi um avanço na medicina, tá? Mas é uma coisa que você precisa conversar com o pré-natalista, né? Por exemplo, até mudando de assunto, meu filho pequenininho fez uma cirurgia mês passado. E eu tive a mesma pergunta, porque eu falei, eu sei que existe a possibilidade de ter alergia a opioide, né? E aí eu conversei com o anestesista e eu falei, poxa, como é que eu vou saber se meu filho tem ou não? Aí ele falou, né, você vai ter que... Se ele não tem alergia a outros medicamentos, que a gente fica ali preocupado quando tem alergia à medicação, que pode ser que desenvolva uma alergia ao opioide,
A gente fica mais preocupado. Agora, uma pessoa que não tem nenhum tipo de alergia a nenhum medicamento, a chance de ter alergia a analgesia é muito baixa. Muito baixa mesmo. Muito baixa mesmo, né? Você pode ter outros aí problemas, como baixar a pressão é mais comum, a mãe ter dor de cabeça crônica também, se perfurarem ali o líquido, né, da cavidade ali peridural, né, da medula, alguma coisa assim, ele vaza e ele dá uma dor de cabeça crônica na mulher, né? Tem mães que têm dor nas costas depois. Então, assim, é muito mais comum você ter esse tipo de reação adversa, tá? Do que ter uma alergia à peridural. Então, mas é bom perguntar, né? Dá uma perguntada lá só pra você ficar mais relaxada, na verdade. Acha melhor tentar parto normal no SUS ou particular? Olha, sinceramente, né, existe o particular só se ele for, como é que fala? Referência na humanização. Tem alguns particulares muito bons, depende da cidade. Se for só maternidade particular, vai pro SUS, tá? E procura um SUS também bom, um SUS que seja maternidade, né? Tem muitos hospitais, dependendo da cidade, que são referências na humanização, e até se você não tiver nenhum deles, na minha cidade eu não tenho nenhum que é referência, nem o particular, nem o público. Ainda assim, tá? Nossa, meu telefone tocando, peraí, gente. Ainda assim, às vezes, na maioria das vezes, tá? Pega referência com as doulas da região, com mães que pariram naquele hospital, tá? Porque muitas vezes ainda, o SUS ainda, ele tem mais chance. Se você chegar lá na hora certa, preparada, tá? Pro seu parto, não chegar muito cedo, quanto mais cedo você chega por desespero, por falta de preparo, mais intervenções pode ocorrer no seu trabalho de parto, tá? Então a gente não quer isso, não quer intervenção, a gente quer um parto que, se você quer normal, você quer que o seu corpo faça o trabalho. Então chegue mais pro final, tá? Tem isso por quê? Porque no particular, normalmente, o médico, ele ganha por parto. Tem vários modelos diferentes, né? Dentro do particular, acho que até no público agora tem, mas tem modelos diferentes. Então assim, às vezes você pega um médico ali no particular, esse é o maior problema que as mulheres enfrentam, que quer apressar o teu parto, porque quer que nasça no plantão dele, porque ele ganha mais, entendeu? Já o SUS é piso, o plantonista que tá ali, ele não vai ganhar mais ou menos, então para ele parir no teu plantão ou passar pro outro, tanto faz, entendeu a diferença maior? Tá? Então olha aí, tá? Particular só se for referência mesmo na humanização. Ou se não é o SUS. Todo mundo tem medo do SUS. Eu recebo tantos relatos, eu trabalho com tantas mães da minha mentoria acho que a maioria é SUS, tá? E se preparando bem, gente, dá certo, tá bom? A Débora aqui. Estou com 40 semanas. Esse será meu primeiro parto e pretendo ter normal. Ouvi falar nisso hoje, tá? E por coincidência caí nessa live falando exatamente da analgesia do parto. Então, ai que legal. Parabéns, Débora, 40 semanas já, que legal, né? Então, assim, o que eu passei para vocês são informações bem básicas sobre a analgesia do parto, né? Muitas coisas não são faladas. O que é? Essa parte de parar a progressão no trabalho de parto, ela vai parar, gente, é normal, né? Que nem eu falei, em poucas, assim, eu acho que a minoria ali tem as vantagens, porque a mãe já tá muito estressada, e quando a analgesia ajuda a liberar, né, o corpo, tudo, às vezes as coisas podem progredir mais rapidamente, tá? Tem histórias assim também, pode acontecer. A minha opinião é de que se prepare, tá? Não fique contando com anestesia. Se doer eu vou pra anestesia. Gente, vai doer. Não vou mentir pra vocês. O parto ele vai porque as contrações precisam ser fortes. Gente, o bebê, eu falo pra vocês, ele não vai entrar na tua pelve, deixa eu ver aqui. Ele não vai entrar na tua pelve e vai cair assim, ele não vai entrar e vai descer, sabe? Assim, entrou, pum, passou, escorregou. Não, ele tem que entrar, ele tem que se acomodar, ele tem que girar, ele tem que fazer uma série de movimentos para ele conseguir nascer. E só consegue fazer isso com dilatação, com contração. Todo mundo foca na dilatação. Eu falo, não foquem, gente. Você precisa de contração efetiva. A contração é que faz o trabalho de parto acontecer e é o que faz você dilatar, tá bom? Todo mundo quer, eu quero dilatar. Não.
Então calma, tá bom? Então espero que eu tenha passado algumas informações para vocês, tá? Sobre esse assunto, para vocês, né, ficarem com mais... saberem, né? Foi aquela coisa que eu falei, de saber, olha, a hora que tiver que tomar uma decisão, eu sei que não é só, que nem eu falei no começo da live, né? Não é só aplicar analgesia e, ai, tá bom, agora eu não vou sentir dor, eu vou parir, vai ficar tudo bem, mil maravilhas. Tem essas intercorrências que podem ocorrer, né? Uma vez eu lembro que eu estava até atendendo um parto e aí a mãe tinha pedido analgesia, a gente sabe que muitas mães pedem, mas elas, na verdade, elas só querem aliviar aquela dor do trabalho de parto, né? Elas não querem, na verdade, a analgesia em si, elas querem acabar com aquela sensação e o bebê nascer logo. Então, muitas vezes a gente consegue ali lidar com aquilo e a mãe tem o parto normal, sem a analgesia, e depois a mãe fala, nossa, ainda bem que eu não tomei, né? E eu escuto esse comentário muitas vezes de enfermeiras obstetras que acompanharam o parto, até de médicos, e falam assim, olha, se você tivesse tomado a analgesia, você estaria em trabalho de parto ainda. E a mãe já com o bebezinho no colo. Entendeu a diferença? Isso é conhecimento comum dos médicos, né? Eles sabem disso. Quem tá ali observando também sabe disso, né? Eu, como doula, também já acompanhei muitos partos com analgesia e sem analgesia. Então a gente sabe a diferença, tá bom? Então espero que tenha ficado bem explicadinho. Vou só responder mais algumas perguntas aqui, gente. Lembrando, ó, perguntas sobre outras coisas amanhã, tá? Amanhã eu venho live aqui conversar com vocês. Vou abrir. E vocês podem, se vocês quiserem perguntar ao vivo também, pode perguntar. Eu fico aqui, vou tomar o meu chazinho. Trago um outro chazinho aqui. Tem que até comprar mais hoje. E a gente conversa, tá bom? Vamos lá. Aqui. Ela explicou perfeitamente, eu não sabia desses detalhes tão importantes. Tamanho e informação. E a respeito da analgesia de parto. Parabéns, entendi direitinho. Obrigado, Débora. Fico muito feliz. Tá, aqui. Confesso que estou morrendo de medo, nervosa e super ansiosa. É o meu primeiro parto. Gente, ansiedade a mil no primeiro parto. Super normal, tá? Ficar ansiosa. Mas lembra que o seu corpo foi feito para isso, tá? Mulheres que estão aqui na live comigo, né? Eu falei aqui no comecinho, eu vou fazer uma imersão. Imersão é assim, é o meu conteúdo, tá? Normalmente o meu conteúdo pago, o meu conteúdo de mentoria, eu coloco nessa imersão para conseguir ajudar vocês a se preparar para o seu parto. Muitas mães não conseguem entrar na minha mentoria. Eu faço mentorias hoje em dia um pouco menores para eu conseguir dar assistência para todo mundo, tá? E na última mentoria muitas mães falaram, ai, não consegui entrar, eu já tô com 30 e poucas semanas, 38 semanas, já tá muito em cima. Então vou fazer essa imersão esse mês, tá? A imersão Parto Sem Medo, vai na minha bio. Já se inscreve para ficar recebendo o e-mail, as mensagens ali do WhatsApp, para você não ficar de fora, tá bom? E aí eu vou conversar com vocês sobre isso. Como lidar com a dor do parto, como lidar com as contrações, como lidar com o medo do parto, porque é muito comum a gente ter medo, gente. Muito comum, tá? E até eu vou dar algumas dicas de como que o seu acompanhante pode te ajudar com tudo isso, tá? Eu vou te explicar e tem que ter alguém ali do lado pra te ajudar a te guiar nesse processo, tá bom? Mas é super normal ficar ansiosa, é super normal, gente. Eu também tô na minha terceira gravidez e na primeira também. Quando eu volto, né, pra minha primeira gravidez, eu lembro de tudo isso. Que eu fiquei ansiosa, que eu tive muito medo, tá? E eu falo pra vocês que é possível a gente lidar com tudo isso e ter uma experiência boa, combinado? Cadê eu vi aqui, a Elô, não existe analgesia específica para pepeca? Existe no caso de, por exemplo, laceração, né? Se você lacerar num trabalho de parto, às vezes, quando tem que fazer sutura, eles colocam analgesia lá na vulva mesmo, né? Nos lábios, onde tem que fazer ali a sutura pra conseguir anestesiar. Gente, eu vou contar, Elô, sobre isso, tá? Vou falar uma coisa rapidinho pra vocês. O corpo, o trabalho de parto inteiro tá liberando muito hormônio. Hormônios do prazer até, hormônio disso, hormônio daquilo, as beta-endorfinas, né? Tá aquela toda sensação. A dor da contração, a dor do parto, já vou antecipar pra vocês o que eu vou falar na imersão, porque é rapidinho. A dor do parto, gente, ela é relacionada a contrações. E a gente imagina que a dor do parto seja o bebê passando, né, pelo canal vaginal e saindo. Isso, gente, é um alívio. Tem mulheres que têm orgasmos nesse momento, sabia disso?
Aham. Que é prazeroso pra mulher. Porque é uma hora que é um alívio, a hora que as contrações acabam. Porque assim, parto normal, acabou. Bebê, gente, o bebê passou, o bebê tá passando, a contração já acabou praticamente. O bebê saiu, gente, acabou a dor. Não tem mais nada, entendeu? E tem mulheres que têm prazer nessa fase. No meu primeiro filho, gente, eu tive um prazer gigante, porque eu tive um parto tão difícil, que a hora que o bebê começou a sair, gente, pra mim, foi uma sensação tão boa. Não sei se foi um parto orgásmico, eu acho que nem tanto, mas foi ali. Porque foi uma sensação maravilhosa, tá? Então, não achem, não coloquem na sua cabeça que a dor tá associada a sair pelo canal vaginal, tá bom? Não é isso, tá? Aqui a Débora, eu vou parir pelo SUS, pretendo ter normal. Só pra dor local. Não, Lô, não precisa de dor local não, mulher. Mulher, você tá em todas. Você vai vir pra mentoria, com certeza, né? Gente, a Elô tá em todas. Elô, relaxa. Isso já tá guardado, tá bom? Vem que a gente vai conversar sobre alívio da dor, tá bom? Não é na pepeca, não. É importante ter plano de parto? É muito importante, tem que ter, tá bom? A força faz o momento da contração? Não faz força, gente. Contração. O corpo faz força pra você, mulher. Contração a gente respira. Respira, segue, né? Finge que a contração é uma onda. Imagina essa onda se formando e você respirando. Ela vai e volta, tá? Não faz força na contração, não precisa fazer. E na hora do expulsível, o seu corpo faz força pra você. Faz forcinha pra você, faz tudo. Tá bom? Se acabou as perguntas de analgesia, gente, eu vou encerrar a live. Lembrando que amanhã eu volto de novo. Então, preparação pro parto nunca é demais, tá bom? Quanto mais informação, quanto mais você tem as suas dúvidas respondidas, quanto mais você se prepara, melhor, tá? Então, eu volto amanhã e eu abro aqui, estou só olhando se tem mais perguntas, né, relacionadas à analgesia. Então, se não tiver, eu vou encerrar por aqui e amanhã eu volto. Se vocês têm perguntas relacionadas a outros tópicos, manda pra mim, entra live comigo. Se quiser conversar comigo, pode conversar também, tá bom? Lembrando que eu nunca respondo perguntas que são relacionadas à parte médica, gente. Tipo, meu médico me deu remédio tal, o que você acha? Não acho. Sou doula. Não acho nada sobre isso, tá bom? É tudo preparação para o parto, o emocional, porque isso, gente, é 80% da sua preparação. Sabia disso? Não te falaram isso? Estou te falando. Tá? Preparação para o parto, gente, principalmente preparação emocional, é 80%. Pois é o mais importante de tudo. Acredito na preparação física? Super acredito. Tá? É importante também? Tá? Mas aqui, tá? O parto ele começa aqui. Né, o seu corpo, na verdade, a sua cabeça racional, o seu cérebro racional contra o teu corpo, porque o teu corpo sabe fazer, né? Por isso que o gatinho, a vaquinha, a cavalinha, a égua consegue parir de boa, porque não tem aqui um neocórtex, né? A parte do raciocínio lógico no seu cérebro, a parte frontal, responsável pelo raciocínio, te boicotando, falando, eu não consigo, a vizinha falou que não consegue, me falaram a vida inteira que eu não ia conseguir, tá bom? Então vamos lá. Então é isso, a Rita falou, gostaria de saber mais sobre a respiração. Rita, amanhã a gente conversa um pouco sobre isso amanhã, mas vem pra imersão do Parto Sem Medo, link na minha bio. Isso é um dos assuntos que eu vou falar, tá bom? Eu vou guiar vocês vou dar o spoiler. Vou guiar vocês numa meditação ali, numa respiração que vai te mostrar o que você pode fazer na hora do parto. Combinado? Vamos lá. Aqui, última pergunta, tá? Eu vou responder e já vou sair. Estou com diabetes gestacional. Tem alguma contraindicação para analgesia? Não, anestesia? Não. Não tem. Tá? Diabetes gestacional, principalmente controlada, a gente não tem contraindicação para nada. Né? Controlada, ali manter o controle, manter saudável, não tem coisa nenhuma, tá bom? Não se preocupa. Quem foi que falou? Se não parir, amanhã estarei na sua live. Combinado. Pode vir. Se parir, depois você me conta, hein? Relaxa. Respira, vai com tudo, vai dar certo, tá bom? É possível. Um beijo pra vocês, meus amores. Tenha uma ótima noite, pra quem tá de noite, pra quem tá de dia, tenha um ótimo dia. E eu vejo vocês amanhã aqui, tá? Lembra de deixar os seus comentários nesse vídeo da live, mandar essa live pra quem tá grávida também, que precisa saber sobre isso. Combinado?
Eu vejo vocês amanhã no mesmo horário, às 8 da noite, no horário de Brasília. É isso, gente. Tchau, tchau. Tenham um bom dia, boa noite.